Voltamos. Estão me ouvindo? Sim, Oi, professor. professora. Ok. Oi, Deixa eu diga. falar uma coisa com você rapidinho. É o Gustavo? Não, Eric. Eric. Ei, Eric. Diga, pode falar, Acontece. Eric. Já tem umas 2 semanas já que eu tô sem acesso ao AVA. E, Uhum. se eu não me engano, hoje era para entregar a atividade do AVA lá, né? Você tá Ok. dando pontuação. E eu não vou estar podendo fazer. Aí eu queria ver aí para assim que for liberado o meu AVA, para estar te avisando, para ver uma data, né, para me estar te entregando, para não perder esses pontos. Ótimo, Eric. Na verdade, eu tinha combinado o seguinte, que eu vi a pergunta no início da aula, acho que foi da Bruna, se não me engano. Eu até falei, não, assim que a gente voltar, né, do intervalo, eu vou falar sobre esse assunto. É o seguinte, aqui nós temos uma turma que a gente tem, né, muitos alunos aí do primeiro período, os quais eu fui tendo a oportunidade de, né, de recebê-los aí, de adicionar ao grupo de WhatsApp. E a gente sabe que nesse início, né, quando o aluno entra, ele inicialmente ele não tem acesso ao AVA, né? E mesmo acaba aí juntando tudo, né? Imagina, juntando tudo de todas as disciplinas. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte: tem todos esses prazos aí, né? Igual hoje, o prazo máximo para entrega do quadro. Então, todos que me enviaram, amanhã eu já estou lançando a nota de todo mundo, né? Para a gente estar ali tudo direitinho. Mas a vocês, né, que entraram aí em diferentes momentos, eu vou receber, tá? Fora do prazo, sim. Tá? É uma Na coisa que. verdade, eu sou do segundo período, só que é questão de problema na administração, mas já Tá. está sendo resolvido. Tá, não, tudo bem, Eric. Então, em função disso, porque o que faz muito para mim é em relação aos meninos do primeiro período. Mas, né, em função disso e esses ajustes, aí eu também acho mais justo estender aí, nesse caso, até para a turma como um todo. Então, se porventura, né, algum aluno perdeu alguma das atividades, né, a entrega, e que queira entregar, né? Fazer ainda, pode fazer. Semana que vem é a semana das oficiais. Então, é até bom, né? Quem não fez um estudo dirigido, completar o quadro, que faça. E porque isso é bom, que isso ajuda a estudar, vai servir para a prova, né? Porque é uma maneira de estudo. E aí vocês podem me entregar, tá? Eu peço o seguinte, que me entreguem, principalmente, eu acho que é dessa semana até a semana que vem, porque é uma semana de prova, e é bom que vocês façam para estudar para a prova, né? Se inteirar do assunto. Então, façam isso ao longo dessa e da próxima semana, tá? Independente da disciplina, da matéria que tenha ficado, eu acho que é interessante para vocês fazerem antes da prova e, ao mesmo tempo, eu recebo. Tá bom? Não tem problema, não. É só encaminhar para o meu e-mail. Só observarem, né? Tá até aí, a gente colocou no WhatsApp, tem no ABA, mas tem no WhatsApp também a distribuição dos pontos e o cronograma, essas coisas, né? Então, tá lá. O meu e-mail, que é luciene@pitagoras.com.br, tá? Então, façam as atividades. Professora, Oi, diga. aqui, eu até te mandei uma mensagem no WhatsApp, Ah. porque eu queria até ver com a senhora se, por enquanto, eu poderia te mandar as atividades que você está passando pelo WhatsApp mesmo, porque toda as vezes que eu te mando pelo e-mail tá dando erro. Ô, Gustavo, vamos combinar. Eu vi, né? Eu te respondi, mas assim, esse é uma exceção, tá? Porque por WhatsApp eu não gosto de receber, não, porque a minha chance, inclusive, imagino, todas as atividades eu receber por WhatsApp. Você, Gustavo, uma exceção à regra em função dessa dificuldade que você está tendo. Mas mesmo assim, Gustavo, eu peço a você dar uma olhadinha, porque alguma coisa, será que não é o e-mail que está errado? Não, porque todo mundo consegue me mandar para o e-mail, eu não estou tendo dificuldade de recebimento, não, tá? Então a gente combina o seguinte, Gustavo, você de uma maneira muito excepcional, eu recebo sim, né? Eu até te falei, não, tudo bem, recebido, mas eu quero que todo mundo me encaminhe por e-mail, tá? Porque é uma maneira até de organização mesmo.
Eu tenho o hábito de sempre que possível sentar aqui na frente do computador, entrar no meu e-mail e ali dar o retorno para vocês, tá bom? Então eu aceito sim, Gustavo, diante do problema, dificuldade que você está tendo, mas para todos os demais, e-mail, tá? Oi, diga, quem quer perguntar? Eu, Tainá. Oi, Em Tainá. relação àquela atividade do AVA mesmo, de preencher o quadro e tudo mais, você vai dar uma data? Porque, assim, o quadro de céus eu fiz Que e... quadro que você está falando, Tainá? Porque Perdão. uma aluna tinha me falado que você dá pontuação para as atividades do AVA mesmo, feita no AVA. É porque, na verdade, é o seguinte, no AVA tem umas atividades ali que são aquelas de aprendizagem e de diagnóstico, se não me engano, que são feitas pelo próprio sistema que você entra só marcando, né? Essas são fundamentais, não só porque eu realmente dou, são 100 pontos ali que eu dou para quem faz, né, dentro do prazo, mas ela é fundamental que todos vocês façam, porque o sistema dá uma nota para vocês. E é uma nota que faz muita falta do ponto de vista ali do somatório, né, geral de pontuação. Então, todas as disciplinas que tem atividade de diagnóstico, atividade de aprendizagem, que são aquelas que vocês entram, que são aquelas perguntinhas que você tem que marcar e enviar, né, ali no próprio sistema, não deixem de fazer, tá? Porque é institucional, e nem sou eu que corrijo, essa vocês fazem e envia ali mesmo, né? Não tem nada de enviar por e-mail, não, tá? Então, faça sim, faça aí ao longo, inclusive é bom, porque é uma outra maneira de estudar. Mas essas são mais fáceis de fazer, que vocês não têm que ficar escrevendo. É ir lá e realmente marcando as respostas, é algo que é mais rápido, né? E que é fundamental, não deixe de fazer, porque é uma pontuação não só, porque realmente eu dou como um acréscimo, né? Um estímulo para que vocês façam o mais rápido possível, mas é uma pontuação que o sistema dá e que é muito importante, tá bom? Então não deixa de fazer, não. Mais alguma pergunta? Não tem acesso ao AVA, tem alguma maneira de fazer essas atividades aí para recuperar esse ponto? Ô, Lohana, essas atividades, elas são do sistema. Realmente, essas não são minhas, não. Na hora que você tiver acesso, é você chegar e fazer, tá? Não tem problema, não. Agora, essas minhas, que eu falo que são duas, estudo dirigido e esse quadro das células do sangue. Isso eu já estendi o prazo para vocês podem fazer. Inclusive, os arquivos estão até no grupo de WhatsApp. Eu já vi circulando, logo no início eu pus do estudo dirigido, e depois, se não me engano, alguém colocou do quadro. Então, tem aí. Então, o que é para encaminhar para mim que eu fiz para vocês me entregarem, já está até no próprio grupo de WhatsApp, se não me engano, tá? Professora. Isso não é problema. Oi, diga. Eu tô no curso desde o começo, mas quando a pessoa entra mais tarde no grupo de WhatsApp, todos os arquivos e a conversa que tá pra cima some. Tá. Mas aí também vocês têm contato com os outros colegas, né? Vocês também podem, eventualmente, ali pedir e colocar. Eu coloco agora também, não tem problema nenhum, mas é que vai indo, a gente perde até, né, aquele time ali. Mas a partir do momento que vocês também estão no grupo, gente, perguntem ali, conversem às vezes entre vocês, que às vezes o colega vê e, nesse sentido, né? Quando eu vejo também, eu respondo e eu coloco de novo. Mas é como foi entrando muito picadinho, e alguns, inclusive, né, semana passada mesmo, vários de vocês que entraram, me mandaram mensagem no privado, eu mandei tudo, né? Tudo que eu já tinha colocado no grupo, e que, como eles estavam entrando naquele momento, eu encaminhei para eles, né? Eles mesmos se apresentaram para mim, ô professora, você pode me encaminhar? Eu encaminhei. Então, assim, nesse sentido também, quem está chegando, se está com dificuldade, busca, às vezes tem ali contato meu, se apresenta e fala, eu encaminho, igual eu encaminhei para as meninas, tá? Ou possa pedir um colega, que isso, a gente está aqui para se ajudar, tá? No que eu puder, vocês sabem que podem contar comigo, e os colegas também ajudam com
Eu sempre vejo isso. Larissa, você quer falar alguma coisa? Tô vendo a sua mãozinha estendida aqui. Professora, só te fazer uma pergunta. As pessoas que te enviam lá no e-mail, você dá algum retorno falando se recebeu? Sempre, Larissa. Beleza. Inclusive, hoje, eu dei o retorno para vocês até à tarde, até que eu parei para tomar banho e ter reunião. Aí, realmente, quem mandou, né, mais para o final da tarde, tipo 5 horas, 4, 5 horas da tarde, talvez não tenha recebido o meu e-mail, porque aí eu realmente comecei a entrar nessa situação de me organizar, né, até para a aula aqui. Mas aí amanhã eu dou retorno, tá bom? Mas eu sempre dou retorno para vocês. Fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, Larissa, que é o nome da minha cunhada, que é uma santa, viu, Larissa? Larissa, recebi, abraços, professora Luciene, tá bom? Então pode ficar sossegada. Quem mandou vai receber. Se não recebeu, pode dar o grito aí, porque às vezes, por algum motivo, não recebi seu e-mail. Mas pode ter certeza, sempre falo para vocês, tá bom? Luciene, Diga, Shirley. o demonstrativo que a gente tem que mandar do desafio nota máxima também é no e-mail? Sim. Se você já fez aí, pode mandar por e-mail. Porque os professores pedem, né? É por e-mail, tá bom? Pode, inclusive para mim também, não tem problema não. Tá joia. Obrigada. De nada. Podemos ter mais alguma dúvida ou podemos ir adiante? Tranquilo? Mas o que eu quero aqui deixar claro para vocês é isso. A gente está aqui para se ajudar, tá bom? Não fiquem aí, né? Tá em dúvida? Não teve? A gente tenta aí se ajudar para que ninguém, né, deixe de ter o material para poder estudar, para poder fazer as coisas e ter a pontuação, né? Não sair prejudicado, não perder pontuação e no final dar tudo certo para todos vocês. Diga. Só uma dúvida, esse demonstrativo do desafio nota máxima, o que é? Eu fiquei meio perdida agora. Bruna, na verdade, até não foi eu que pedi, não. Deve ter sido um outro professor. É porque vocês fazem uma atividade que também é no portal, né? É ali que no portal, e no final eles falam que você concluiu. É uma atividade do qual também, tudo no portal, que você faz, aí no final, eu não sei se ele emite para você um certificado ou ele fala que você concluiu. Aí você faz um print ou um download do certificado e envia para o professor. Tá? Sim. Beleza, obrigada. De nada. Bem, então, vamos dar continuidade, né? É isso aí, gente. Vamos aqui finalizar. A gente já está finalizando aqui nossas células do sangue. E nós estávamos justamente falando dos monócitos, né? Lembram vocês? Quando eu chamei a atenção, falei assim, olha, essas são células precursoras dos macrófagos. Macrófagos são células que realizam fagocitose, que ajudam ali, né, a defender nosso organismo, por exemplo. Quando entra uma bactéria, tem células que conseguem englobar aquela bactéria para tentar destruí-la, né? Isso acontece, vocês vão ver, é um processo de defesa que acontece, é como se qualquer visita que chega no nosso organismo fosse recebido por essas células, né? Porque ele é reconhecido como invasor, então é a maneira como o nosso corpo tem para tentar se defender realizando esse processo. Algumas vezes nos ajuda, outras vezes é insuficiente e, né, nas situações em que é insuficiente, aquele micro-organismo acaba se instalando no nosso corpo e dando um trabalho danado, né? Mas aí nós temos outras vias de defesa que a gente vai ver. O fato é que é defesa. Tudo que acontece no nosso organismo, por mais eventualmente, mas isso acontece de uma maneira inespecífica, todo micro-organismo que chega, ele vai agir dessa maneira? Mas se a gente parar para pensar, gente, de uma maneira geral, a gente tem mais saúde do que a gente poderia se supor, porque a gente entra em contato no nosso dia a dia com muitos micro-organismos, né?
muitos realmente agentes que poderiam fazer com que a gente tivesse realmente perda de saúde, agravos ao nosso organismo, e de uma maneira geral, né, nós até que temos uma estrutura corporal bastante saudável. Então, é graças a esses mecanismos que possam não ser muito específicos, muito elaborados, mas eles nos ajudam, né, realmente a nos defender de uma gama muito grande de micro-organismos, tá bom? Aqui chama a atenção de vocês, também é uma foto, né? Olha que bonito, olha que monócito bem clássico, né? Esse formato aqui, enfim, que lembra, né, como eles falam, um grão de feijão, mas bem clássico, fácil de ser identificado. Ele tem também relativamente poucas organelas citoplasmáticas. A gente fala que ele tem um complexo de Golgi mais desenvolvido, mas o restante, né, outras organelas, ele tem relativamente poucas organelas citoplasmáticas. Não tem como a gente não falar de sangue e não falar sobre doação sanguínea, né? Todos nós somos passivos de necessitar, né, de ter que passar por uma situação de recebimento de sangue, né? Afinal de contas, as coisas podem acontecer, acidentes, né? E até mesmo algumas situações patológicas que possam fazer com que a gente tenha necessidade de receber doação de sangue, né? Situação de cirurgia. Então, é muito importante. E vocês, com certeza, já ouviram falar sobre as campanhas, doar sangue é doar vida, e de fato né? Então, tem algumas características aqui importantes para a gente poder falar que permeiam o assunto quando a gente fala sobre o tecido sanguíneo, né? Bem, é muito importante durante a doação de sangue que se faça, a gente sabe que se faz, né, todo aquele protocolo para saber de várias características nossas, que são às vezes até mesmo particulares. Você fala assim, mas isso é muito íntimo, mas é importante. E a gente tem que ser o mais sincero possível, né? E várias dessas perguntas também, gente, vão permear até mesmo a proteção do doador, né? Porque às vezes a gente pode falar assim, o indivíduo ele sofreu convulsão na fase infantil, né? Olha, então será? Então eles também param para pensar, de repente esse doador é preferível que ele não faça doação de sangue, né? Então é muito importante que se faça todo esse protocolo com atenção, com zelo, né? E que a gente possa realmente confiar de que essas informações, elas ficarão ali sob sigilo. Elas têm um objetivo único de fazer com que eu tenha proteção enquanto eu seja doadora, né? Que eu não venha desencadear, às vezes, um processo, uma alteração no meu organismo, e, ao mesmo tempo, salvaguardar a qualidade do sangue, evitar que, eventualmente, possam ser transmitidas doenças à pessoa, que se ela já está precisando de sangue é porque ela já está susceptível, né? De alguma forma ela já está necessitada, o organismo até mesmo deficiente em alguma situação de proteção. Todos nós podemos doar do ponto de vista, né, generalizado, ou seja, vai ser ali na hora da triagem que eles vão ver algumas características, mas a princípio, se o indivíduo é saudável, tem acima de 18 anos, né? Peso acima de 50 quilos, essa questão de peso tem a ver, por quê? Com a quantidade de sangue que vai ser retirado do doador. Então, eu não posso, né, por mais que eu tenha idade, mas eu tenho 40 quilos, porque a retirada do sangue, ela é padronizada, né? Então, eu não tenho assim, você doa 200 ml, ele doa 600. Não, é padronizado. Então, quando eles fazem isso, eles estão querendo realmente proteger, inclusive o doador, né? Os homens, os rapazes, eles podem doar mais do que nós mulheres, né? Os rapazes possam fazer até 4 doações no ano, né? Porque podem obedecer um período de 60 dias. Então, a cada 60 dias, se for um indivíduo doador, porque tem várias pessoas aí, né, que realmente são doadoras de carteirinha, que nunca deixam de ir ali,
porque sabem da importância, né, e passam com esse gosto por ajudar o próximo. Então, os homens podem doar até 4 vezes no ano e nós, mulheres, 3 vezes ao ano. Essa diferença tem pelo conjunto, né, das características femininas em relação à estrutura corporal, quantidade de sangue, e também pelo fato da gente perder sangue através da menstruação, né? Também uma coisa muito importante chamar a atenção aí das meninas, viu, meninas? É muito comum quando a gente está ali no dia a dia, no presencial, às vezes vocês me chamarem ali no cantinho, no reservado, e falam assim, nossa, professora, mas eu perco muito sangue no fluxo menstrual, né? Se é algo que te incomoda, que você acha que seja, né, uma quantidade maior, procure o seu ginecologista, converse com ele, veja se realmente, né, aquela situação não venha, né, uma situação, uma causa específica e não venha, às vezes, comprometer, né, o seu organismo. Tem mulheres que podem até se tornar anêmicas em função dessa perda, né, mais contundente ali através de um fluxo menstrual com fluxo maior, tá bom? Então, é uma coisa que é importante, cada um de nós sabemos e temos que conhecer o nosso organismo, o nosso corpo, e essas características, elas são importantes de ser observadas, tá? Ah, mas isso é sempre, me incomoda. Sim, procura um médico, né? Ele que vai poder avaliar, ele que vai poder ter recursos ali de avaliar se aquela perda de sangue está condizente com uma situação saudável, regular, de equilíbrio corporal, ou está te causando algum prejuízo, tá bom? E além de tudo, né, saber por quê, né? Será que tem algum motivo para aquela perda mais abrupta de sangue? Né? Então é importante isso. Como eu falei com vocês, a gente tem tanto doação total quanto doação fracionada do sangue. Quando a gente tem uma bolsa de sangue assim, né, um sangue total, onde o indivíduo está aqui com a parte plasmática, com a parte celular, né? Toda nessa bolsa que é a vida, né? Agora, também possa fazer o que a gente chama de separação ou aférese, né? Que é a separação do sangue através dos seus derivados, né? Hemoderivados, que é como eu falei com vocês, no caso do plasma, possa fracionar e retirar, por exemplo, apenas plaquetas. Tem pessoas que têm uma tendência a ter maior produção de plaquetas, elas podem doar até por uma necessidade delas, porque elas retiram plaquetas, né, que possam causar algum tipo de prejuízo ao organismo dela e, ao mesmo tempo, auxiliar, ajudar a quem precisa. O fato é que também é uma grande pergunta que vocês fazem, que é, na hora que eu faço doação, qualquer que seja total ou fracionada, esse sangue possa fazer falta para mim? Não, gente. Obedecendo os critérios, tudo direitinho, os hemocentros, eles sempre, né, são ali muito responsáveis, fazendo tudo certinho, não vai fazer falta para você em hipótese alguma. Só para vocês terem uma ideia, até coloquei aqui, ó, 30% das plaquetas que a gente faz a doação ali, elas são recuperadas, 10% delas, em cerca de 1 hora. Os outros 20% em 24 horas. Então, num organismo saudável, respeitando os critérios de doação, nada disso vai fazer falta para a gente, tá? Por mais que seja importante o sangue, né? Essa doação, ela não te prejudica em nada no contexto orgânico, tá bom? E, logicamente, sempre obedecer, como eu falei com vocês, todos os intervalos, né, de tempo necessários para a doação. Em relação àqueles indivíduos que doam apenas plaquetas, o intervalo de doação de plaqueta, exclusivamente, ele possa ser menor, né, do que a gente viu para sangue total. Aqui é o intervalo de cerca de 30 dias. E aí não tem distinção, tanto machos quanto fêmeas possam fazer essa doação no intervalo de 30 dias. Hemocitopoese, que é uma palavrinha, né? Na verdade, uma palavra até grande, mas que ela é muito importante. O que significa hemocitopoese? É o processo de formação de células do sangue. Se nós iniciamos a nossa aula de hoje
falando, chamando a atenção de que as células, elas têm um curto período de vida, né? Por sua vez, o processo que vai substituir aquelas células que naturalmente vão morrendo, porque elas vão entrando no seu processo de envelhecimento, é uma citopoese. Hoje mesmo eu falei para vocês da medula óssea vermelha, não foi? Olha só aqui a demonstração. A gente tem aqui, né, um osso longo e aqui a região, né, da medula, a medula óssea, tá? Medula óssea vermelha, que é o local de formação das células do sangue, tá bom? Aqui que terá, né, até mostro para vocês já daqui a pouco, nós temos aqui células tronco, que são células que têm a capacidade de dar origem a diversos tipos celulares. Então, elas vão dar origem aos diversos tipos de células também que compõem o sangue humano. A gente sabe que a medula óssea vermelha, ela não está presente ali no iniciozinho da nossa vida, né? Afinal de contas, no iniciozinho ali do embrião, a gente ainda não tem estrutura óssea formada, né? Às vezes a gente não tem nem órgãos internos, todos os órgãos de fato desenvolvidos. Então, precisa de ter algo, né? Diferenciado. Afinal de contas, o sangue existe desde o início ali dos primórdios da nossa formação. Só para a gente ter uma ideia, aqui, né, no processo embrionário, quem é responsável por produzir as primeiras células do nosso sangue é essa estrutura daqui, ó, que é o saco vitelínico, tá? Ele que é responsável, né, por realmente produzir as primeiras células do nosso corpo. A partir daí, com o desenvolvimento, né, passando ali para o desenvolvimento do feto, nós temos a formação de órgãos que são denominados de hemocitopoéticos, que são órgãos que, de uma maneira temporária, nesse período, né, onde há necessidade, eles vão produzir as células do sangue. E, mais especificamente, quem serão esses órgãos, né? Que é o fígado e o baço. Então, aí eles passam a ser os reguladores da produção das células do sangue. A partir do momento, lógico, que já tem o desenvolvimento de estruturas ósseas no feto, aí sim, a medula óssea vermelha, né? Mais aqui uma vez, em termos de imagem. E aqui é um corte histológico, isso aqui é uma foto, isso aqui é de fato uma medula óssea vermelha, onde vocês podem perceber esses ambientes aqui, ó, são o que a gente chama de trabéculas ósseas, né? E todo esse emaranhado aqui, cheio de pontinho, tudo isso aqui é célula. Tudo isso aqui são células que estão sendo formadas. A professora tem umas células maiores, outras menores, é isso mesmo. São células em diferentes fases de desenvolvimento. O fato é que esse ambiente, né, de medula óssea vermelha é o local de formação das células do sangue. Inclusive, ela tem esse aspecto, né, a gente fala medula óssea vermelha, pela coloração das hemácias, né? Olhem, aqui sim a foto de uma medula óssea vermelha em maior aumento, né? É a mesma região da foto anterior, só que aqui está em maior aumento, onde a gente tem as trabéculas ósseas, aqui que é o tecido ósseo, e tudo isso daqui que vocês estão vendo são células do sangue sendo formadas, tá bom? Eu comentei com vocês, né? A gente tem ali uma produção intensa de células do sangue no nosso diário. É diário porque diariamente também várias das nossas células, elas morrem, porque elas estão velhas, né? Porque elas passaram pelo período ali de vida delas. Então, o nosso organismo, ele consegue, né? E a gente tem ali no baço, que ele, por exemplo, é o destruidor de hemácias velhas, né? É importante isso porque, na hora que a gente fala hemácias velhas, não é o sentido pejorativo de ser velho, não. É porque as nossas células, quando elas vão ficando mais velhas, significa que elas estão no limite mesmo da funcionalidade delas. Então, no nosso organismo, eles destroem essas células, porque se ela perdeu função, né?
não se justifica mantê-la. Então, isso que acontece no nosso organismo. Então, por isso, olha, só para a gente ter uma noção, nós temos a formação de 2,5 bilhões de hemácias, 2,5 bilhões de plaquetas, 1 bilhão de leucócitos por quilo de peso corporal a cada dia. Ou seja, tem a ver com o que a gente falou no início também. Lembram? Quando eu falei assim, quanto maior é a pessoa, maior a estrutura corporal, maior volume de sangue. Então, mais ele produz por dia, né? Isso tem a ver, gente, com a necessidade. O indivíduo que tem uma estrutura corporal menor, ele precisa de volume menor para cobrir uma área menor, né? Imagine, vou fazer uma comparação aqui bem grosseira. Eu comprei 1 galão de tinta, 18 litros, para pintar a minha casa inteira, né? Mas agora, de repente, eu comprei uma mansão. Vocês não têm noção, imagina. 20 quartos. Eu vou ter condição de pintar uma mansão 20 quartos com um único galãozinho de tinta, né? Mas são 18 litros. 18 litros para uma casa, tamanho padrão, médio, né? Imagina, não tem. Então, maior área física, maior necessidade, né, de se ter ali, no caso do nosso assunto aqui, maior quantidade de sangue circulante, né? Como eu comentei com vocês hoje também, a medula óssea vermelha, quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, se tornando indivíduo adulto, ela vai sendo substituída por medula óssea amarela. Essa daqui, né, até para vocês perceberem, elas recebem essa nomenclatura em função da coloração que elas apresentam, né? Amarelo é porque tem ali realmente células adiposas, né? Vão sendo acrescidas células adiposas. Então, elas vão tendo essa coloração amarelada. E a medula óssea vermelha fica restrita, como eu também falei com vocês anteriormente, e eu até comentei, vai aparecer lá na frente, ao osso externo, aos ossos da costela e a vértebra, né, coluna vertebral. Então, basicamente, é a caixa torácica, né, que são os ossos que apresentam ali a medula óssea vermelha, que são essas produtoras, né, que continuam ali como células produtoras das células do sangue. E aí, uma coisa que eu acho que é muito interessante do nosso organismo é que quando, por exemplo, eu mesmo comentei com vocês, ninguém está livre de nada. De repente tem um acidente, a pessoa tem perda de sangue, né? Tem ali uma hemorragia intensa, precisa de mais sangue. O organismo consegue fazer essa leitura, o organismo consegue ter essa percepção de necessidade. E aqui é aquela região que já era medula óssea amarela, possa se transformar em medula óssea vermelha, tá? Por uma questão momentânea de necessidade mesmo do organismo de produzir maior quantidade de sangue. É interessante como que o nosso corpo, né, ele realmente responde, tenta responder da melhor maneira possível para nos proteger. Olhem, essa daqui é o megacariócito, tá? Desenho esquemático de megacariócito, que é aquela célula que vai liberando, né, fragmentos de plaqueta para ser adicionado ao nosso sangue, né? E ela está presente, o megacariócito também está presente na medula óssea vermelha, tá? Então, é um local onde a gente tem a produção ali bem intensa de hemácias, leucócitos e até mesmo de plaquetas. Olha a foto, olha que foto bonita. Megacariócito é essa célula aqui grande, volumosa, núcleo grande, né? Ela que vai liberando fragmentos para produzir plaqueta, tá? Como eu falei com vocês aqui, ó, medula óssea vermelha com megacariócitos. E aqui dá para a gente ver, porque está um maior aumento, várias outras células, que é aquilo que eu chamei a atenção de vocês nas imagens anteriores, que dá para a gente perceber que existem células de diferentes tamanhos, porque elas estão em diferentes fases de desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa, que é o que a gente fala desse processo de maturação das hemácias, né? Ou seja, o processo de desenvolvimento das hemácias. Elas, a gente chega, porque é uma característica, as hemácias são células anucleadas, elas não têm núcleo, né?
Mas, na verdade, esse é o processo final da formação da hemácia. Inicialmente, elas são fruto de células que tinham núcleo, tá? Mas que esse núcleo mesmo, o próprio volume da célula, foi diminuindo, né? E esse processo de desenvolvimento e formação de hemácia dura cerca de 7 dias. Então, é por isso que na hora que a gente vê na medula óssea vermelha, a gente vê tantas células, que inclusive células que apresentam núcleo, né? E vão dar origem a hemácias. Mas é porque elas vão o quê? Perder núcleo com o passar dessa maturação, né? Ou seja, desenvolvimento mesmo de formação das hemácias, tá bom? Então, Professora. Oi, pode falar. Vai perder o núcleo e esse núcleo vai para onde? Nada que, né? Nada que ela não é um perder núcleo que ele é desfeito assim. Ele vai primeiro, repare o seguinte, ele vai perdendo em termos de volume, a própria célula vai diminuindo o seu volume, e no final, o que acontece? Lembra que eu falei que nós sempre temos células que fagocitam, células que, porventura, algumas coisinhas que sejam no nosso organismo que foram dispensadas, né? Foram lançadas fora, elas conseguem englobar e elas digerir. Tipo, reaproveitam? É como se elas... Sabe aquele destruidor de papel? Aquela máquina que você passa o papel, ela tritura o papel? Sei. Eu lembro do que você falou. Aqui, de alguma forma, ela vai destruir aquele resto. É como se fosse, entre aspas, um lixo, né? Aham. Algo que está sendo dispensado pelo organismo. Não vai deixar solto, né? Largado. Exatamente. Vai dar um fim nela. Exatamente isso, Mariana. No nosso organismo, ele é muito sábio e ele é muito organizado. Então, as coisas, elas não são assim, dispensadas de uma maneira aleatória. A partir do momento que nós estamos diante de um organismo saudável, onde tudo está funcionando adequadamente, sabe, esses restos, porque o nosso organismo é isso, as nossas células produzem restos metabólitos, né? Que vão ser lançados. Mas o nosso organismo tem esses mecanismos de realmente, né? Dar fim, digerir, fazer com que entre aspas, aquele lixo não seja prejudicial ao nosso corpo. Então, é uma coisa tão natural no organismo que isso não faz diferença, não acumula, não prejudica. Tá? Mas é isso mesmo, Mariana. É interessante e boa pergunta, porque tem hora que a gente se perde. Você imagina, né? Como que um material desse vai ficar aí solto? Vai acumular? Nossa, são produzidas tantas células e ao mesmo tantas outras, né? Também vão morrendo. Então, como que isso é aproveitado pelo organismo? O fato é que o nosso organismo é equilibrado, né? Ele realmente ele responde de acordo com aquilo que está acontecendo no nosso corpo, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Olha só aqui também, né? Lembra daqueles grânulos presentes ali nos leucócitos? São produzidos pelas próprias células, né? Através de organelas citoplasmáticas. Que naquela fase final, se a gente recordar, grande parte dos leucócitos a gente falava que tinham poucas organelas citoplasmáticas, né? De fato. Mas olhem, no iniciozinho, eram células que apresentavam organelas, que apresentavam complexo de Golgi, que apresentavam retículo endoplasmático, né? E eles foram importantes para a produção dos grânulos. Chega numa fase final, olha, no desenho esquemático mesmo dá para a gente perceber. Eu tenho muito mais grânulos, inclusive diversificados, lembra que existem grânulos específicos e inespecíficos? Então, a gente tem muito mais grânulos e poucas organelas citoplasmáticas. Elas regridem, elas produzem, sabe? Elas são muito atuantes. Estão ali para produção, produzem muito. Depois elas acabam sumindo, né? Naturalmente, regridem em termos de tamanho, porque o quê? Elas perderam funcionalidade, né? Então, até isso, tudo isso é realizado no nosso organismo de uma maneira sábia.
E eu comentei com vocês, falei assim, gente, na medula óssea vermelha, nós temos muitas células, né, que são células tronco, que são literalmente células que conseguem dar origem a outras células, tá? Vocês já ouviram falar, com certeza, aí, de uma maneira geral, em células tronco. E, de fato, né, inclusive em diferentes contextos, afinal de contas, o que é célula tronco? É uma célula que ela é indiferenciada e que ela possa dar origem a diferentes células do nosso corpo. Há uma célula da epiderme, há uma célula do músculo cardíaco, há uma célula do sistema nervoso, ou seja, é como se fosse o primórdio das nossas células, né? E essa célula tronco, ela é observada nesse ambiente, tá? De medula óssea. E aí elas conseguem, né? Elas conseguem, nesse processo de diferenciação, dar origem a diferentes tipos de célula. Então, é por isso... Deixa eu passar. Esse daqui ele ilustra bem isso, olha. De uma célulazinha tronco aqui, ó, ela possa se diferenciar sobre diferentes situações e dar origem aos linfócitos, às hemácias, aos megacariócitos, aos monócitos, ao eneutrófilo, ao eosinófilo e ao basófilo. Então, tudo isso daqui, ó, teve origem lá atrás para uma célula que é denominada célula tronco. Inclusive, aí sim, né? A gente fala célula tronco pluripotente, de pluralidade, né? É uma célula tronco que consegue dar origem a diferentes células sanguíneas. E isso é muito interessante, né? A gente sempre tem, a gente tem ali um indivíduo saudável, ele tem essas células com essa capacidade de funcionalidade, tá? Hoje, inclusive, vocês perguntaram no primeiro horário, falaram a respeito de leucemia, né? Hoje, inclusive, eu coloquei aqui, eu falei assim, se tiver oportunidade, eu tenho uns slides que eu acho que ajuda a elucidar. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Só para vocês, pra gente, porque eu sei que faz parte desse contexto, né? Aqui, olha. No caso da anemia, né? Que é quando a gente falou que acredita aqui que todos nós, né? Ou já tivemos anemia em uma fase da vida, ou já teve um parente que falou que estava com anemia. E a gente sabe, né? Que a anemia precisa ser identificada e precisa ser tratada. A anemia é a diminuição da hemoglobina no sangue, diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue, né? Como eu falei com vocês, possa ser por menor quantidade de hemácia, mas possa ser, às vezes, por algumas outras situações do nosso organismo, né? Tem aí, deixa eu mostrar aqui, eu vou pular porque isso daqui é só para realmente complementar. Se não desse tempo, eu não ia nem mostrar para vocês. Eu quero só buscar algumas coisas que sejam interessantes aqui para gente, principalmente em termos de imagem. Olhem só, vocês já foram ao clínico? E aí ele chega, né? Aí ele olha, observa, olha a mucosa ocular, né? Às vezes também pede para abrir a boca. Tem hora que ele observa a região da gengiva, né? Que é a mucosa oral. O que ele, na verdade, está fazendo? Ele está buscando a coloração. Quer ver, né? A mucosa é esse tecido aqui de revestimento úmido. Mucosa ocular, mucosa oral, enfim. Todos esses indivíduos aqui são indivíduos que estão com diferentes graus de anemia. Então, quando o médico pede para, né, tá ali observando, o que ele está querendo verificar se a gente está com uma mucosa com uma coloração adequada, né? Um tom mais avermelhado, saudável. Quando vai ficando com essa coloração mais esbranquiçada, é um indicativo, né, de que aquele indivíduo, por exemplo, possa ter uma anemia. Ninguém fala necessariamente que o indivíduo é anêmico só por olhar, não, né? Só por uma observação de mucosa, não. Ela é sugestiva. A gente precisa sempre de um teste, de um exame sanguíneo, né? Então, por isso que é muito importante, aquilo que eu falei com vocês, fazer um hemograma de vez em quando, né? É pouco invasivo, né, gente? Se bem que hoje em dia até já mudou muito aqui em casa, mas o senhor, meu marido aqui, ele morria
de medo mesmo de fazer exame de sangue, pavor de agulha, né? No início eu até ia com ele para poder dar aquele apoio moral, né? Hoje em dia não, ele tá ficando mais corajoso, com a graça de Deus, né? Porque eu também vou xingando tanto na cabeça dele. Mas assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm alguma dificuldade em si ali para fazer o exame sanguíneo, né? Mas, gente, é tranquilo, né? É pouco invasivo, e é algo que te traz tanta informação. Então, a gente só consegue realmente ter um quadro, um diagnóstico de anemia se o indivíduo fizer um hemograma, tá? E mais, é isso que o médico está procurando na hora que ele está olhando a sua mucosa, querendo ver se tem alguma coisa que possa sugerir, né, alguma alteração. Aqui, como eu falei com vocês, tem diferentes causas de anemia. Indivíduos que têm hemorragia, na hora que eu chamei a atenção das meninas, para às vezes um fluxo menstrual muito intenso, eu chamei a atenção, falei assim, olha, tem mulheres que podem se tornar anêmicas por perdas, né, de sangue abrupto ali no fluxo menstrual, ou qualquer outra situação de hemorragia, né, gente? Quando o próprio organismo produz uma quantidade menor de hemácias, possa acontecer também, ou tem a quantidade adequada de hemácias, mas a hemácia sem deficiência da produção de hemoglobina, que é o carreador, né, do transportador do oxigênio. Ou o nosso organismo também está desequilibrado e possa destruir de uma maneira mais acelerada, né, as hemácias. Então, tudo isso pode acontecer, tá? São diferentes, é difícil, só mesmo analisando ali, vendo o organismo, fazendo os exames para poder definir, né, o que porventura está acontecendo naquela anemia. Olha só as imagens da anemia falciforme que eu tinha falado para vocês. Lembra no início, hoje, que a gente comentou? Aqui uma hemácia bicôncava com um tamanho, um formato normal, e aqui a hemácia no formato de foice, né? A anemia falciforme. Inclusive, vocês perguntaram aí a esse respeito, né? Que realmente, olhem só. Aqui, ó, eu acho bonita essa imagem. Uma comparação de uma hemácia clássica e de um formato de foice, né? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não vou... Aqui essa alteração, aqui. E eu quero esse desenho aqui, olha. Esse desenho. Onde vocês, né, o autor do desenho está chamando a atenção para a gente justamente disso, olha. A hemácia no seu formato normal, ela passa pelos vasos sanguíneos tranquilamente, porque ela é flexível, né? Agora, a hemácia com formato alterado, olhem, ela começa, às vezes, a ficar, né, a parar em determinadas áreas, onde tem ali a ramificação dos vasos sanguíneos. E aí, ela gera prejuízo, né, na circulação do sangue. Isso daqui vem ilustrar, que foi a pergunta no início, né? Olhem só. Que aqui um pai que seja portador de um genezinho aqui, né, da alteração para anemia falciforme, e de repente tem uma mãe que também tem. É fundamental que os dois tenham, para que, porventura, eu venha a ter uma criança que tenha anemia falciforme, tá? Se, porventura, esse pai tem e essa mãe não tem, nunca teria essa criança com anemia falciforme, tá? Então, é isso que a gente conversou, né? No início ali, foi uma pergunta que fizeram. Então, até por isso que eu acho que é válido, né? Colocar aqui para vocês, só para elucidar, só para chamar a atenção. Entender isso mais direitinho, vocês vão entender dentro da genética. Mas só para chamar a atenção. É realmente uma questão genética, onde a gente tem a caracterização, né, de uma situação como essa, de um indivíduo com anemia, se os pais apresentaram o que a gente chama de traço falciforme, né, que esse genezinho alterado, que seja sugestivo para alteração da hemácia, tá, no seu formato. Só de uma maneira geral, gente, uma pessoa com anemia é uma pessoa que tem cansaço maior. Na hora que eu falo cansaço, não é esse cansaço, porque, na verdade, todos nós cansamos muito, né? Trabalha muito. Não, mas não é esse cansaço, não. É aquele cansaço, assim,
estrutura corporal, sabe? Quando você não tem ânimo de fazer as coisas, nem para aquilo que você gosta. Quando você sobe um lance de escada, já chega lá absolutamente assim. Sim, por quê? Você tem uma menor quantidade, né, de oxigênio circulante. Então, a sua chance de cansar mais rapidamente é muito maior. Não significa, né? A gente não pode generalizar, não significa só porque eu tô cansada, só porque eu chego cansada depois de lances de escada que eu seja anêmica. Mas eu quero só mostrar para vocês que às vezes existem alguns sintomazinhos que possam aparecer, que nos chamam a atenção. E que aí no conjunto vale a pena a gente procurar uma ajuda médica, fazer um hemograma, né? É tudo uma questão de acompanhamento, de verificar e entender o que é o nosso organismo, tá bom? Com isso, a gente chega no nosso horário, né? Qualquer coisa aqui à sua disposição. Desejo a vocês uma ótima semana de provas, tá? E todos aqueles que estão aí com atividade pendente, mesmo que seja estudo dirigido, pode me encaminhar que eu vou receber, tá bom? Sem problema algum. Ok? Boa noite para todo mundo. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Tchau, Que tchau. bom! Agora eu vi as vozes. Não, tão caladinho. Tchau, Beijo, com Deus. gente. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, gente. Fiquem com Beijo, Deus. tchau, tchau. Coisa boa.